Vamos começar então. Meu nome é William, tá? Eu sou gerente da equipe de desenvolvimento da For Linux. Tenho uma boa experiência aí, tanto na parte de desenvolvimento quanto infraestrutura. Trabalhei alguns anos aí também com infraestrutura. As linguagens que hoje eu tenho mais foco é o PHP e o C. O C está um pouquinho enferrujado, mas ainda tô usando um pouquinho. Sou certificado aí LPI3, certificação de Postgres da Enterprise DB, a ZCE e a certificação de Zend Framework da Zend. Falar um pouquinho de forma rápida aí da For Linux, tá? A For Linux ela é bem conhecida aí na parte de treinamentos, tá? Mas também a gente tem a parte de consultoria, a parte de suporte e há mais ou menos uns 2, 3 anos a gente vem focando bastante na parte de desenvolvimento também. A ForShot é uma outra marca da For Linux, né? A ideia do ForShot são treinamentos rápidos de 8 horas, um conteúdo bem intensivo. E o legal dele é que qualquer um, se vocês tiverem um tema que vocês acham que, poxa, esse tema é legal, eu acho que vale a pena dar um curso rápido desse tema, você pode entrar lá no site do ForShot e submeter sua ideia e o seu curso vai ser vendido lá dentro do ForShot. Ok? Apesar que a maioria do pessoal é daqui de Porto Alegre, tem também modalidade EAD, então não é um problema aí, questão de distância, né, por conta da For Linux ser em São Paulo. Um detalhe dos nossos cursos, né, que a gente aproveita todo o know-how que a gente tem com clientes, na parte de consultoria, suporte, a gente acaba colocando isso dentro dos nossos cursos, né, que é a ideia de você sempre ter um ambiente mais próximo possível do real dentro dos cursos, seja em infraestrutura, desenvolvimento, a gente sempre tenta deixar um ambiente mais próximo do que você vai ver no mercado. E por fim, né, antes de a gente começar ali a palestra propriamente dita, a For Linux está lançando uma nova startup. A ideia dessa startup é fazer ranqueamento de candidatos, né, para processos seletivos. O diferencial desse cara é que vai ter uma rede colaborativa de autores, né? Então, os testes que vão ser aplicados, cada um de nós, a gente vai entrar lá, cadastra um teste, monta as questões do jeito que você acha interessante. E uma empresa pode ir lá no marketplace, opa, gostei desse teste, vou comprar seu teste e vou usar ele para ranquear os meus candidatos. Então, ela vai ser lançada em agosto, né, dia 17 de agosto. Aqui está sem nome, mas o nome vai ser Rankedon, tá? Depois vocês dão uma olhadinha no site da For Linux, deve sair uma notícia sobre isso. No final da palestra, a gente vai sortear um curso de desenvolvimento Enterprise PHP, que é o último curso da formação PHP. Tá? Algumas das coisas que a gente vai falar aqui, a gente fala rapidamente também nesse curso. E um elefante, tá? Um elefante da Zend lá. Só vocês não esqueçam de preencher esse cupomzinho aí, que se vocês não preencher, não tem como ganhar no sorteio. Vamos lá. A ideia dessa palestra é a gente abordar como que a gente escala aplicações PHP, né? A ideia mais veio assim de eu ver que quando eu ministrava mais aulas, eu via que muitos programadores, ou até pessoas que não são programadores, pessoal de infra, às vezes não sabe, minha aplicação não está mais aguentando, como é que eu faço para escalar? Então a ideia é mostrar como que o Apache funciona, quais são os modos dele, como é que se comporta dentro do sistema operacional e quais as outras alternativas que a gente tem. Aqui nesse primeiro slide, né, eu coloquei várias tecnologias, a gente vai focar bastante no PHP, Apache e no Nginx e no HProxy. O Redis ali e o Memcache a gente vai citar algumas coisinhas, a gente não vai se aprofundar nesses caras não. Então, eu vou começar pela aquela arquitetura clássica, né, que todo mundo conhece aí, a maioria dos projetos começam assim. É uma única maquininha, né, que você tem tudo nela. Você tem o web server na máquina, no caso o Apache, normalmente o Apache, né, a mais padrão é Apache, o PHP num Linux e o seu banco de dados, que pode ser um Postgres ou um MySQL. É mais comum de se ver o MySQL. Então, com essa arquitetura,
você tem tudo num único lugar, né? O que eu falei antes, tudo na mesma máquina. Depois de um tempo, você começa a ver, opa, minha máquina está começando a ficar sobrecarregada, a CPU está aumentando, ou, vamos lá, memória, I/O, a aplicação começou a ficar lenta. Qual a primeira coisa, normalmente, que você faz num caso desse? Qual que é a primeira ideia que a pessoa tem? Alguém tem ideia aí? Tirar o banco. Tirar o banco, exatamente. Então, chegamos na nossa segunda arquitetura aí. Beleza, tiramos o banco, né? Agora, basicamente, a gente separou aqui nossa arquitetura em duas camadas, né? Uma camada que seria lá a camada da aplicação e uma camada de dados, onde você vai trabalhar com o seu banco de dados. Você já conseguiu um ganho aí. Mas como que eu escalo esse ambiente, né? Antes da gente ver como escalar esse ambiente propriamente dito, eu vou falar um pouquinho de como o Apache funciona. Tá? O Apache é o servidor mais utilizado no mundo ainda, né? Isso aqui são os dados do Netcraft. A gente tem a estatística mais recente de maio aí. Representa 46% dos hosts que eles checam, né? São Apache. E qual que é a forma mais comum, né? Vamos dizer assim, o padrão de PHP junto com o Apache? O que você mais vê é ele como um módulo DSO do Apache, que é aquele famoso libphp5.so. Esse cara, ele roda junto, né, com o Apache. Ele está lá em memória junto com os processos do Apache. Então, normalmente esse cara vamos dizer assim, para um script único, é o método mais rápido de você executar um PHP dentro do servidor web. Tá? E por ele rodar junto com o Apache, né, você tem alguns inconvenientes aí no meio. Um deles na maioria dos casos, você vai ter um único usuário aí de SO, que vai estar associado com a Apache e vai ser o único usuário lá para todas as aplicações. Se você tiver um ambiente compartilhado, isso pode ser um problema. Tem alguns módulos que você consegue separar e tal, os usuários ainda, mas o padrão é esse. Então, pessoal, o Apache, se a gente for ver, ele tem três módulos de operação, vamos dizer assim. O primeiro deles é o pré-fork, tá? Esse é o mais comum aí de você ver. Tem o worker, que foi introduzido na versão 2, que é um híbrido aí de processos, de multiprocessos com threads. E o Event MPM, que ficou, vamos dizer, estável a partir do 2.4, que é uma variação do worker também. Para a gente entender aí como funciona o MPM, eu bolei um gráfico bem rápido, tá? O pré-fork. Qual que é a ideia do pré-fork? Chegou um cliente lá na minha aplicação. O que acontece? Vai bater, vamos supor que esse processo aqui seja o Apache lá estando na porta 80. Bateu lá, o que ele vai fazer? Vai fazer um fork. O que é um fork? Eu vou criar um processo novo. Então, a cada conexão que vai chegando no Apache, ele vai gerando um processo novo. Chegou o terceiro cliente, vai lá, bateu no processo pai, ele faz um fork, gera o processo filho, e aí eu tenho esse cliente pendurado nesse processo filho. Tá? Olhando para esse gráfico, a gente consegue concluir que, de forma bem simples, cada conexão que eu tiver em cima do Apache, eu vou ter um processo no meu sistema operacional. Tá? Se eu tiver muitas conexões, obviamente eu vou ter muitos processos no SO, o que normalmente não é uma coisa muito legal. Tá? Muitos processos, normalmente, você vai ter um alto consumo de CPU. E quando você tem poucas CPUs, o que vai acontecer? Você vai ter vários processos concorrendo por uma CPU, vamos dizer assim. Então, a concorrência aumenta, o load average lá da sua máquina vai ficar alto. Você vai ver lá que ele vai subir bem consideravelmente. Outro sintoma, né, que você vai notar no seu sistema quando isso acontecer é o aumento na fila de processos. Você vai dar um vmstat lá, você vai ver que a fila de processos está lá em cima. E esse aumento na fila de processos, né, causa
um grande número de troca de contextos, né? Que você é trocando de um processo para o outro. Que é uma coisa, não é um custo grande, mas quando você tem muita concorrência, isso pesa um pouco, isso gera um certo overhead. Algumas características aí de aplicações multiprocessos, né? Por que eu uso múltiplos processos? Normalmente para quê? Quando eu preciso paralelizar, né? E melhor aproveitar minha CPU. Nos casos dos servidores web, normalmente é por conta da chamada que ela é síncrona, né? Então, se ele usasse um processo único, ele só conseguiria atender uma conexão. Tá? Uma grande vantagem aí de você trabalhar com multiprocessos, né, isso já falando em relação a threads, que a gente vai ver depois, é que é bem mais simples de debugar. Tá? Quando você tem uma aplicação, a gente vai falar depois de multithread, é bem complicado. Então, as multiprocessos são mais simples. Uma outra vantagem é que a falha em um processo filho não necessariamente vai derrubar toda a aplicação. Ok? Alguns contras aí de aplicações multiprocessos. Você tem o overhead. Por quê? Para você gerar um novo processo, você precisa fazer um fork. O fork ele vai clonar aquele programa que está em execução. Então, toda a memória, tudo que está em execução no momento precisa ser clonado e ele vai continuar do ponto onde estava. Isso gera um certo overhead. O outro problema, mas aí é mais voltado para quem está desenvolvendo, né, é a questão da comunicação interprocesso. Ou seja, o meu processo filho ele precisa saber alguma coisa do processo pai. Só que ele não tem como acessar isso diretamente. Você precisa criar uma área de memória compartilhada, enfim, para os caras se conversarem. Memória compartilhada, semáforos para sincronizar, tem uma série de detalhes. Então, isso acaba sendo um pouco mais complicado para o programador. Enfim, é a questão da troca de contexto. Eu fiz um exemplo rápido aqui em linguagem C, para quem não conhece como funciona o fork, só para entender de forma bem rápida como isso funciona. Tá? Um exemplo bem simples, bem besta. Tá? Eu tenho um looping. Tá? Nesse looping eu chamo ali o fork. O fork ele vai me retornar um PID. Tá? Essa variável que eu estou armazenando PID, se ele for -1, é porque deu algum problema, o fork não aconteceu. Tá? Se o meu PID for igual a 0, é porque eu estou num processo filho. Notem que ali no 0, no caso de ser um processo filho, o que eu faço? Eu faço um break no meu loop. Porque se eu não colocar aquele break, o processo filho ele continua daquele ponto. Eu teria um fork bomb aí. Uma aplicação que vai fazer fork eternamente. Se executasse aquele break, sua máquina vai parar. Tá? E por último, ali o else, né, daquele if, seria o caso de ser o processo pai, que ele recebe realmente o PID do processo filho. E no final aqui desse trechinho de código, eu tenho aquela função stress ali. Eu não coloquei porque é só um for lá, fazendo uns cálculos, só para estressar a CPU mesmo, não tem nada demais, só para mostrar a execução, vendo ele comendo toda a CPU da máquina. Então, aqui tem um exemplo, né, dele antes de ser executado. A máquina estava suave lá, né, não tem nada ali rodando. Os processos que estão na fila de execução, que é a primeira linha aqui do VMstat, está praticamente zerada, né? Você tem um lá no início, mas a primeira linha você desconta, porque não vale. E aí, depois de rodar aquele exemplo. CPU 100%, todas as CPUs. O load average, não sei se dá para ler aí, está em torno de deixa eu ver se aqui fica melhor de ver. 165 por aí. Então, o load está lá em cima. Minha fila de processos tem 200 processos concorrendo por CPU aí. Tá? Então, realmente, o bicho pega. Quando você começa a abrir processo na máquina, vai consumir CPU. Se o processo ficar parado lá, ficar em sleep, por exemplo, não faz muita diferença. Tá? Não vai consumir tudo isso. Mas se ele estiver fazendo alguma coisa, aí faz diferença. Fiz um teste rapidinho aqui, um teste de estresse com JMeter, com um Drupal instalado do zero lá, sem nada, só para vocês verem o comportamento que tem na máquina também, mandando 230 conexões. Também você tem praticamente o mesmo comportamento. O load também está lá em 135. Você tem o número de processos aí por volta de 150. Tá? E aí a gente vai para o worker.
Ficou claro o pré-fork? Quem sabe qual que é a diferença aí do worker para o pré-fork aí? Do Apache, alguém sabe? Threads, isso aí. O worker, pessoal, ele trabalha com threads. Na verdade, não só com threads, né? Ele é um híbrido. Ele também faz fork e também trabalha com threads. Então, como que seria o comportamento aí do worker, né? Chegou o cliente, bateu no Apache, o Apache vai querer, se não tiver nenhum fork, na verdade, esses parâmetros são configuráveis, né? Lá no arquivo de configuração do Apache, você pode definir quantos processos já vão ficar criados, quantas threads vão ficar criadas, mas vamos abstrair isso por enquanto. Ele vai lá, criou a thread para esse cliente. Chegou um segundo cliente, vai bater lá, ele vai aproveitar o mesmo processo e atribui a uma segunda thread. Por aí vai, até ele chegar num limite que você define lá no arquivo de configuração do Apache também. Chegando nesse limite, o que acontece? Cria um processo novo. Tá? Então, assim que ele vai trabalhando. Para quem não sei se todo mundo conhece, acredito que deve ter uma ideia do que é thread. Thread é uma, vamos dizer assim, de forma bem grosseira, é uma subdivisão de um processo. Né? Você consegue quebrar o processo e, vamos dizer, em subprocessos, de forma bem grosseira. A ideia dele também é paralelização, né? Menor consumo de CPU. Uma grande vantagem aí, vamos dizer, para o fork, né, para os múltiplos processos, é que você compartilha a memória. Né? Então, dentro de uma thread, você consegue ver o escopo global, enfim, você tem acesso a outras regiões de memória, que no subprocesso você não teria. Né? Você tem menos informações de estado, né? A thread, quando você vai fazer uma troca de contexto para uma thread, você não precisa mudar toda a pilha de execução lá com os estados do processo. E a principal vantagem, você tem menos gasto de recurso quando você trabalha com threads, que comparado lá com múltiplos processos. Tá? Nem sempre isso é 100% verdade, depende muito do caso. Tem casos que usar múltiplos processos sai mais em conta, mas depende muito do caso. Quais são os contras aí de se trabalhar com threads? Sincronização, né? Condições de corrida, você tem que tomar cuidado com isso. Porque o seu código vai começar a rodar um pedaço aqui, um pedaço lá, e você tem que ter esse cuidado. Né? Reproduzir erro fica muito difícil quando você trabalha com thread. O debug fica muito, muito, muito difícil. Quem já tentou debugar a aplicação com thread sabe que é bem complicado. E uma falha numa thread pode detonar todo o teu processo, derrubar toda a tua aplicação. Tá? Isso também é possível. Um exemplo rápido aqui também em linguagem C. É a mesma coisa, tá? Só que aqui é com threads. Então, o que acontece? Eu começo ali o meu main, né? Faço um looping aqui, e aí eu chamo ali o pthread create. Aí eu passo um array ali com o thread ID, que eu vou armazenar os ID das threads que eu vou criando. E no final, eu tenho que tomar um cuidado, porque eu estou chamando aquele pthread join, que esse cara vai fazer a junção das threads, ou seja, enquanto todas as threads não finalizarem, o programa não finaliza. Se eu tirar esse thread join aqui, eu vou executar isso e eu vou perder o resultado de todas as minhas threads. Então, eu tenho que criar esses pontos aí para eu poder pegar o resultado das threads. Mas é só um exemplo bem besta, tá, pessoal? Aqui também uma execução, tá? Ali eu tenho um processo só, que é aquele thread lá. Meu CPU também foi lá em cima, tá? A fila de processos também foi lá em cima, porque nesse exemplo aqui eu estou fazendo basicamente a mesma coisa com os dois e o stress test que eu estou fazendo ali não faz muita diferença. Se eu trabalhar com thread ou com multiprocesso, não teria uma diferença muito grande, ok? E aí vem uma pergunta, com o PHP, qual dos dois modos eu devo usar? O que vocês acham? Pré-fork ou worker? Pré-fork, né? Por que eu não devo usar o worker? Porque assim, os ETS, né, que é o End Thread Safe, ele não é, vamos dizer assim, 100% estável. Não que o código tenha problemas,
O principal problema é assim, o PHP ele é constituído de várias bibliotecas, né? Você tem várias bibliotecas, por exemplo, o PHP usa a lib OpenSSL, usa a lib PyMap, enfim, usa N libraries. Se uma dessas libraries não for thread safe, você vai ter problema se você rodar lá no worker, tá? Então, esse é um dos principais motivos. Posso até usar o worker? Você consegue, você pega o PHP, você compila lá com a opção ZTS Maintainer Only, se não me engano, e aí ele vai compilar thread safe. Só que aí você roda por sua conta e risco, tá? Você tem que tomar cuidado de não botar nenhuma extensão que pode dar problema, enfim, não é muito aconselhável, até porque você tem outras formas aí de melhorar a sua performance. Então vamos lá. Como que eu escalo essa arquitetura aí, já que eu tenho que usar o pré-fork no PHP, né? Como é que eu faço para escalar aquele ambiente que eu mostrei antes? Uma sugestão seria essa. Eu começo a criar mais uma camada, né? Essa seria a camada de apresentação, onde eu tenho uma máquina lá com Apache Worker. Essa máquina Apache Worker, ela faria o papel aí de proxy /balancer do meu ambiente. E aí eu teria vários servidores aqui nessa camada de aplicação com o Apache Prefork e o PHP. Então aquela máquina que está na ponta lá vai segurar mais conexões e tal, enquanto os seus PHPs ali com Prefork vão ficar só processando o seu PHP. E se você precisar de mais máquinas, você vai adicionando máquina e por aí vai. Existe uma questão nessa arquitetura aí. Olhando de cara aí, tem um problema, né? O que eu faço com as minhas sessões? Porque se o cara cair na máquina A lá e depois cair na máquina B, eu vou ter problema com sessão. Isso não é legal. Tem algumas formas de eu resolver esse problema. Uma delas é você fazer o stick de sessão, tá? Você configura lá o Apache que está na ponta, lá o balanceador, para ele gravar, essa requisição que veio para o servidor A, você cria um cookie para essa requisição aqui, e toda vez que essa requisição chegar, eu sempre vou mandar para o servidor A. Funciona? Funciona. Só tem um problema, né? Que você pode gerar o que a gente chama de cold spot ou hotspot na tua arquitetura, que é um servidor daqueles lá que pode concentrar muita requisição e outros que quase não vem nenhuma requisição. Então você não consegue balancear tão bem assim quando você usa stick de sessão. Outra alternativa seria você usar a sua sessão baseada em Memcache. Só que o Memcache tem um inconveniente. Como a ideia dele é cache, como o próprio nome já diz, no momento que estourar o quanto de memória você definiu, as suas sessões vão para o espaço. Os seus usuários vão perder as sessões. Então, isso pode ser um problema se a sessão do seu usuário é bem crítica. Ele está navegando lá, de repente ele é deslogado. Outra possibilidade, né, que eu acho mais interessante aí, né, dessas que eu vou apresentar, é usar a sessão com o Redis, né, que ele não tem aquele problema ali do Memcache, de você perder, inclusive você pode até colocar em disco para ele persistir. Tem N outras formas aí com o Redis. Então, essas seriam as 3 formas de você conseguir tirar essa limitação aí da sessão. Ok. Vamos mudar um pouquinho o foco. A gente falou dos 2 métodos do Apache. Vamos falar um pouco do Nginx. O Nginx é o servidor que mais cresce aí no mundo, tá? Não é o que tem mais mercado, mas se a gente olhar aqui nesse gráfico, o único servidor que nesse gráfico, nessa tabela, o único servidor que cresce aqui é o Nginx, né? O Apache está perdendo mercado ali e o IS também perdeu o mercado, pelo menos nesse mês ali de abril para maio desse ano. Mas é o cara que mais cresce hoje em dia, é o Nginx. Quais são as características dele, né? O Nginx ele surgiu de um problema, né? Os caras queriam resolver o problema C10K, né? Que é de você atender 10 mil conexões com um único servidor. Então esse era o objetivo deles quando eles criaram o Nginx. Como que ele funciona? Tá? Ele não funciona nem, vamos dizer assim, nem worker, nem pré-fork, na verdade. A ideia dele é usar chamadas assíncronas de I/O e trabalhar com eventos. Então ele consegue
gerenciar várias conexões, inúmeras conexões com um único processo e uma única thread. Essa é a grande sacada aí do Nginx. No Linux, tá, ele usa a chamada EPOL, que é a chamada para eventos assíncronos aí no Linux a partir do 2.6. Uma das grandes vantagens do Nginx, além aí de ele trabalhar com um único processo, é a baixa utilização de memória e a previsibilidade de memória que ele vai utilizar. Então é bem fácil você calcular quanto de memória vai precisar para o número de conexões que você tem. Qual que é o método clássico aí, vamos dizer, de trabalhar com o PHP com o Nginx? É usar o PHP FPM, né, que é o modo FastCGI aí com o PHP. Posso usar o PHP FPM com Apache? Pode também, é possível, não é uma exclusividade do Nginx. Mas é mais comum de você ver Nginx e PHP FPM do que Apache com PHP FPM. Quais são as características aí do PHP FPM? Ele é um servidor FastCGI para requisições PHP. Ele trabalha com um pool de processos. Esse pool de processos é multiprocesso, vamos dizer, quase igual a um pré-fork da vida. Só que ele só processa PHP, né? Não gerencia conexão, não vai ficar entregando conteúdo estático, enfim. Ele só pega o PHP, terminou de processar, devolve para o web server. Ele tem gerenciamento dinâmico de processos, ou seja, precisa de mais processos, ele vai aumentar. Você tem um recurso bem interessante dele, que é o slow log, que você define um limite para requisições, passando daquele limite ele vai te jogar um log lá falando, opa, essa requisição passou do tempo, sei lá, de 2 segundos, e vai te colocar o backtrace dessa requisição para você ter uma ideia do que está segurando lá o teu servidor. E como eu falei já, ele trabalha aí com fork, né, múltiplos processos. Aqui é só uma visão de como ele funcionaria aí por trás, tá? Um gráfico bem rápido. Ou seja, eu falei que ele não fica fazendo fork, né, o Nginx, mas se vocês repararem aqui, eu tenho 4 processos do Nginx aberto. O Nginx, qual que é a recomendação normalmente inicial? Você define ele para ele abrir um número de processos mais ou menos com o que você tem de CPU. Né? Vamos supor, se eu tenho 4 CPUs, eu mando ele subir com 4 CPUs, e aí ele com 4 processos, ele vai se virar com esses 4 processos para aguentar as conexões. E aí ele pega, né, as requisições que vem do cliente, manda pegar FPM e te retorna os dados, né, e vai retornar depois para o cliente. Então essa seria a forma que o Nginx mais o PHP FPM trabalham. Como que eu escalo uma arquitetura com o Nginx? Bem similar lá como a gente viu antes com o Apache, tá? Não muda muita coisa. Posso pegar, colocar o Nginx lá na ponta, para ele fazer o balanceamento, né? Embaixo eu vou colocando várias maquininhas ali, Nginx mais PHP FPM. Ok? Essa seria uma forma. E aí você vai colocando mais máquinas conforme você precisa. Outra possibilidade, ela tem um inconveniente, mas é interessante também, é você colocar um único Nginx na ponta e colocar máquinas só com PHP FPM embaixo. Tá? E ela vai usando essas máquinas ali. O inconveniente desse cara é que essas máquinas de baixo e as de cima, elas precisam ter acesso aos arquivos da sua aplicação. Então você tem que tomar muito cuidado para manter sempre os mesmos arquivos dos dois lados, enfim, ter essa gerência aí dos teus arquivos. Outra coisa que a gente pode melhorar aí na nossa arquitetura é mudar lá o nosso carinha que está em cima, lá o nosso balanceador. Não que o Nginx seja ruim para fazer isso, não que o Apache seja ruim. Os dois são muito bons para fazer isso. Só que a gente tem um cara que é específico para fazer esse trabalho, que é o HAProxy, que até assim, não é tão conhecido, mas é uma ferramenta bem interessante. Ele é um proxy HTTP, porém, ele trabalha na camada TCP também, então você consegue usar ele para balancear qualquer serviço. Então ele trabalha na camada TCP, para ele ficar independente lá o protocolo que você está usando por cima. Você trabalha das duas formas. Ele também é baseado em eventos, a ideia dele também é baseada em eventos, por isso que ele é bem performático. Ele tem bem mais algoritmos de balanceamento que o Nginx ou o Apache lá.
Tem health check da aplicação, ou seja, você fala para ele, ó, fica chamando esse endereço para mim aqui e vê qual que é o resultado. Ah, é um 200, beleza, então minha aplicação está ok. Então ele fica fazendo esse health check. Ele suporta stick de sessão também. Não é o mais recomendável, mas ele suporta fazer o stick também. E uma característica dele é que ele é muito leve. Como ele é feito só para isso, né, ele é muito leve. O Apache é um canivete suíço, né, um cara que tem tudo que você imaginar se encontra no Apache. Já por exemplo, o HProxy não, ele é para fazer proxy ponto final. Então, essa seria uma outra ideia aí de arquitetura com o HAProxy. Então, o que a gente faria nesse caso aí, pessoal? Eu coloco o HAProxy lá em cima e vou colocar aqui embaixo Nginx mais PHP FPM e eu vou crescendo essa arquitetura conforme eu vou precisando, né? Vou aumentando o meu número de servidores conforme vem as necessidades, né? Hoje em dia até é bem simples de fazer isso quando você trabalha, sei lá, com a AWS da vida, você manda criar uma máquina nova, sobe a sua imagem lá que você já tem pronto e já era. Coloca num Puppet, enfim. E aí, para a gente matar, né? Como é que eu faço isso sem o stick de sessão, né? Que é um problema. Bem, minha recomendação seria a gente adicionar aí, né, o Redis. A gente coloca o Redis ali junto das minhas maquininhas e ele vai armazenar as minhas sessões. Basicamente, nesse cenário, ele só faria isso. Porém, o Redis ele faz N mais coisas, né? Ele estaria mais para uma camada ali, entre a camada de dados e entre a camada de aplicação quando você trabalhar com o cache. O que mais que a gente pode melhorar aí nessa arquitetura aí, pessoal? O que vocês acham? Quem tem ideia aí de melhoria? Primeiro ponto ali, né, que a gente não está abordando aqui, é escalar a parte de databases, né? Porque nem sempre resolve eu só escalar lá meus web servers. A parte de database é bem importante, né? Aí você tem que ter a sua estratégia lá, ou vou escalar a leitura, vou escalar a escrita, o que eu preciso escalar aqui no meu ambiente. Também tem algumas situações que você tem um fluxo de escrita tão grande que você não consegue, vamos dizer, dar vazão, né? Tem vários relatos. Você não vai conseguir dar vazão só com um banco de dados direto. Você vai precisar de um cache ali no meio para pegar dados, enfim, processar em cima desse cache e já jogar isso mais mastigado lá para dentro do database ou para vamos dizer, para um Solr lá para fazer indexação. Então, outra possibilidade seria escalar os seus balancers, né? Nesse caso, nas arquiteturas que eu mostrei ali, todas elas têm um balancer só, se aquele balancer morrer, já era também. Uma possibilidade, nesse caso, dos balancers, é a gente trabalhar lá com o round robin no DNS. Tá? Ou seja, ele vai resolver lá pelo DNS e vai distribuindo entre os teus balancers. Tá? É uma possibilidade. Outra coisa que a gente poderia evoluir bastante nessa arquitetura é a parte de cache de dados. Como eu falei antes, tem pontos, às vezes, na sua aplicação que você vai precisar cachear dados, porque, vamos supor, é bem complexo você processar aquilo, você não precisa de estar com aquilo sempre atualizado, algum contador, alguma coisa assim, você faz o cache desse cara. Então, isso pode usar um Memcache para usar isso, pode usar um Redis. O Redis você consegue também escalar o próprio Redis, é possível fazer isso. E outra melhoria aí também possível, né, é fazer cache de conteúdo estático. Ou seja, se o conteúdo é estático, eu não preciso nem chegar lá no PHP para perguntar. Uma possibilidade aí no caso do conteúdo estático é utilizar lá o Varnish, por exemplo. Que ele vai lá, ficar em cima lá, opa, esse conteúdo eu já tenho, posso usar do cache, não preciso descer.
Antes da gente finalizar aqui, eu queria falar um pouquinho. Tem muita gente que acha que, poxa, o Apache então já era, né? O Apache não vai morrer, né? Em função ali do Nginx e tal. Quando você precisa de alguns recursos bem específicos, bem pontuais, você vai continuar precisando do Apache, né? O Apache continua aí sendo, vamos dizer, um canivete suíço. Aí tem muito recurso mesmo, que o Nginx, por exemplo, às vezes não vai te suprir. Mas, na grande maioria dos casos, o Nginx sim supre as suas necessidades. E é isso, pessoal. Alguma pergunta? Perguntas? Não? Então, vamos sortear aí os brindes. Sim? Se eu manter duas máquinas lá separadas, Apache e Database, capar fora o Apache e botar Nginx com PHP, eu posso ter um ganho de performance nisso aí? Sem instalar o Nginx com PHP? Você fala pegar o Apache e colocar os Nginx, várias maquininhas Nginx. Eu não lembro de cabeça, tá? Mas, porque assim, o Nginx ele consegue, você cria um pool lá de FPM e ele vai usando daquele pool. Eu não lembro se o Apache você consegue fazer isso, não tenho certeza. Tá, direto no... Sim, você consegue. Tem um ganho, tem um certo ganho que você perde, né? A questão é assim, quando você tem o cara com um proxy lá em cima, você tem o tempo dele chegando para a máquina de baixo, né? A conversa HTTP para a máquina de baixo. Esse tempo você ganha uns, vamos dizer, uns milissegundos aí. E pode ser que você aproveite um pouco melhor o Nginx lá de cima. É uma possibilidade. Pegar o microfone aqui, só um pouquinho. Não ficou claro para mim por que o Redis é melhor que o Memcache para armazenar a sessão ali. Eu acho que eu... A questão é assim, o Memcache, né, quando ele estoura lá o limite de memória que você define para ele simplesmente vai apagar o que tem no conteúdo dele. Então ele pode, por exemplo, limar uma sessão lá que você tem armazenada nele. Esse não é que ele seja melhor ou pior, mas ele tem essa característica, né? Não, eu digo o Memcache. Quando você utiliza ele, se estourar o que você tem de memória lá, ele vai limar o cara. O Redis não tem essa característica de sair limando o que você colocou lá. São 2 cursos, né? São. A gente vai fazer o sorteio dos 2 cursos primeiro e depois do mascotinho. Só vou voltar aqui para a gente pegar os cursos. Quem foi o primeiro rapaz que fez pergunta, por favor? Para voltar. Vamos lá, vamos sortear o primeiro aqui. O primeiro vai ser um curso, tá?
pegar um aleatório aqui. Yasmine Guardia Menandro. Opa. Tá ali. O próximo é Thaís B. Oliveira. O último vai ser o elefante aqui da Zend. Vamos ver. Carlos Souza Menandro. Pode, pode. Bem, pessoal, agradeço aí a todos, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas aí, perguntas, aqui está o meu e-mail, tá? Podem mandar e-mail, quiserem me perguntar aí. Ok?